Esta foi a última publicação de Silvina Godinho no seu canal do YouTube antes de desaparecer sem deixar rasto. Entre 2010 e 2017, esta mulher frontal e desconcertante, mas também misteriosa, marcou a vida pública portuguesa com as suas intervenções acutilantes, nomeadamente nas redes sociais, acumulando admiradores e críticos. Quem era realmente Silvina Godinho? Que segredos esconde a sua peculiar figura? Que marcas deixou naqueles que a conheceram? Por que desapareceu tão repentinamente? Onde está Silvina? Estou farta da televisão, que é só mentiras. É na rádio, é no Facebook, é por todo lado. É tudo mentiras. Não me deixam falar. Controlam-me. Apagam-me os registros. Raptam-me. Estou farta. Meus senhores, isto é para acabar. É para arrumar com eles, vai ser o fim do mundo. Eu vou falar com as pessoas. Vou estar lá a falar diretamente com as pessoas. Na sequência das eleições presidenciais de 2011 e num momento de plena expansão da sua atividade, Silvina Godinho decide lançar uma série de conferências públicas para difundir as suas ideias. Comunicado à população de Portugal por Silvina Godinho, foi o nome dado a esta nova etapa, com a qual Silvina pretendia dar maior visibilidade e credibilidade à sua mensagem, contactando diretamente com o seu público. Ela abordou-me com esta nova ideia das conferências, das chamadas conferências que ela queria fazer, queria fazer uma coisa diferente, queria chegar mais perto das pessoas, e eu disse que sim, como tinha dito sempre desde o início, disse que sim, sem ter, na verdade, muito ideia daquilo em que me ia meter. Olha, não percebo nada de teatro, isso é convosco. Dona Silvina, a decisão... é sua? Não, a última análise é sua. Eu quero essa. Eu não sou ninguém. Quer dizer, eu estou aqui pois só para ajudar. Não, de facto, não é ninguém. Mas as pessoas estavam cá há horas... Claro, olha, por mim eu estou prontíssima. Também é verdade seja dita que era muito difícil dizer não àquela senhora. Mas pronto. Tinha conhecido uma senhora chamada Silvina Godinho e que precisava... Queria trabalhar com ele, que eu ajudasse a montar um espetáculo, uma conferência. A coisa não era bem explícita. E precisava de alguém para os ajudar a organizar de qualquer maneira um texto com que se pudesse trabalhar para essa mesma conferência. Eu também, como sempre, me interessei muito pelas áreas da escrita, da dramaturgia. Pronto, disse que sim senhora, lá estarei. E então depois conheci a tal dona Silvina Godinho, que uma pessoa era daquelas pessoas que uma pessoa não sabia bem se ela estava a sério ou se estava a brincar, porque era uma pessoa vocês sabem aquelas pessoas que parece que estão a gozar com vocês na vossa cara, mas não, mas quer dizer, mas se calhar não estão, se calhar são mesmo assim. Olha, eu fiz que isto já não estava tudo combinado. Você agora arrepiou-me, homem. Que interpretação, ainda vai ganhar um Oscar com isso. Bravo, muito bem, grande ator. Por amor ao Mário,
claro está que sim, senhor, disse que sim. E lá tivemos uns mês e meio, vá, de supostos ensaios em que basicamente o que acontecia era que eu ficava ali sentado a escrever o que a Dona Silvina Godinho meditava. Quero agradecer à Dina Sofia, da Escola de Musicais Primeiro Ato, que é uma escola bonita, está ali tudo a catástrofe, que foi onde eu e o Careca a gente ensaiou, mas pelos vistos não foi suficiente. Eu conheci a Silvina Godinho por intermédio de um amigo que temos em comum, o Mário Redondo, que na altura me pediu o favor de emprestar uma sala aqui da escola para a Silvina poder ensaiar algo que eu não cheguei a perceber muito bem o que era, porque uma conferência, um seminário, eu na altura até estranhei muito porque o Mário estar relacionado com questões políticas era estranho para mim, então emprestei a sala para os ensaios do referido seminário. Confesso que aquilo pareceu tudo muito estranho. Eu não assisti a nenhum ensaio, mas o pouco contacto que tive com a Dona Silvina Godinho, eu tinha alguma dificuldade em expressar, em verbalizar as sensações que a senhora me transmitiu. E eu apareço então como esse apoio ao Mário nessa uma espécie de assessoria, de curadoria, se quisermos, da imagem, tratar um pouco da imagem dela. E você não queira saber, foi muito desafiador. Apesar do recurso a vários colaboradores, o projeto revela-se complexo e ambicioso, e rapidamente surgem as mais diversas dificuldades na sua implementação. E eu queria morrer. Primeiro porque aquilo parecia que eu estava a ser filmado. Não sei se tem essa sensação que eu estou a dizer, de que às vezes parece que estamos, o dito para os apanhados, não é? A sensação que eu tinha é que tudo aquilo era para os apanhados. Eu dizia, meu Deus do céu, o que é que está a acontecer? Isto não pode ser real. Esta pessoa não pode ser real. Mas era. Foi muito difícil para todos os envolvidos. Foi um parto muito difícil. Primeiro porque a Dona Silvina diz que faz uma coisa e depois faz outra. E depois porque, na verdade, ela... E isto... não me dá prazer nenhum dizê-lo, mas a Dona Silvina tratava-me bastante mal. Você é um calhau, homem. Você é um calhau. Você não tem ouvido musical. Olha, era falar com a menina Sofia a ver se você ia lá ter umas aulitas, homem. Até podia ser que aprendesse a cantar qualquer coisita. Não é? Nunca me passou pela cabeça que eu pudesse estar relacionado com uma situação assim tão estranha, tão peculiar. Ainda por cima a senhora não era propriamente simpática com ele. Ela eu não gosto de falar as coisas assim desta forma, mas ela tratava muito mal. Era muito desagradável. Eram grunhidos. Eu não tenho outra palavra. Era grunhidos. Era assim uma coisa. Pronto, e gritos. A senhora Silvina gritava muito com o Mário. Gritava muito com ele, E ele deixava. É muito me estranho ao Mário, muito me estranho. Eu estava fascinado por aquela personagem, ao mesmo tempo aterrado por ela e fascinado. Mas ainda mais o Mário. O Mário, então, eu sentia que era uma coisa absolutamente impressionante. Era um fascínio muito grande do Mário, preocupante mesmo, aquela relação, porque eu juro, já conheço o Mário há quase 30 anos, nunca o tinha visto assim. E ela tratava-o mal, aliás, ela tratava toda a gente mal, estava sempre nos ensaios, enquanto me dava pirulitos nas orelhas e calduços, dizia, ó Ferreirinha, escreva lá isto, Ferreirinha, era o Ferreirinha para ela.
Mas era muito querida ao mesmo tempo, era uma coisa estranha, parecia que ela era dona disto tudo e que estava num plano superior a toda a gente e sabia mais coisas do que toda a gente. Não sei, se calhar até sabia, não sei. Temos que arrumar os criminosos. Seja o exército, seja a polícia, seja quem for. A polícia tem de trabalhar a favor e a respeitar o Presidente da República. Porque aqueles que não respeitarem vão ser todos abatidos. Está dito. Esta situação não pode de forma nenhuma continuar. E vocês não veem nada disto. Pois não, estão a dormir. E não têm culpa nenhuma. Mas pode ser que acordem, como eu já acordei. Gostava muito das camadas, ela adora camadas. E eu dizia assim, Dona Silvina, mas que tal se... Isso já na segunda curadoria. Disse, Dona Silvina, mas e se nós tirássemos algumas camadas? Vamos lá tentar tirar aqui algumas camadas e esse chapéu tem mesmo de ficar. E ela, o menino Francisco nem sequer toca neste assunto. E eu percebi que havia qualquer coisa. Meu Deus, será que há um problema de cabelo? Sei lá. E ela chama-me à parte e diz-me assim, venha cá, e segreda-me uma coisa. Vou-lhe contar uma coisa, mas você não diga a ninguém, porque isto é só uma coisa com o menino Mário e agora você está a saber. E eu disse, mas diga lá, alguma coisa de saúde que eu tenho que ter cuidado, sei lá. Fiquei a pensar em alergias, a maquilhagens ou a tecidos, não sei. E ela diz-me, eu tenho que bloquear os meus pensamentos. Mas bloquear como, Dona Silvina? E ela aponta para o chapéu e diz, está a ver aqui? A minha cabeça tem que estar protegida com isto. E ela saca-me do chapéu. Vocês não iriam acreditar. Ela saca-me do chapéu e por dentro do chapéu estava todo forrado com papel prata. Eu não queria... Oh, Dona Silvina, mas para que é isto? Isto é o quê? Para proteger? Pensei, dias de chuva, por acaso era outono e inverno, e eu pensei, será que é para proteger? Não tem um chapéu? Fiquei, chapéu de chuva. E ela, não, isto é para bloquear as interferências do mal, as interferências políticas, que às vezes tentam entrar na minha mente, e eu, através deste papel prata, o menino Francisco sabe quantas camadas é que tem para aqui? 7 camadas, que é o meu número da sorte. Ela corrigia-me aquilo que eu escrevia, a gramática, quer dizer, quando eu estava a escrever decentemente o Word não estava a dar erro, mas a Dona Silvina dizia que sim, para eu não acreditar no Word, para eu não acreditar em nada dos computadores. Aliás, só o facto de eu estar a escrever num computador para ela era uma coisa muito... Ela ficava a olhar para aquilo como se fosse um demónio. A primeira coisa que ela me perguntou assim que desceu estas escadas foi se havia câmaras de videovigilância, e se havia, tinha que desligar tudo. E eu, pronto, não tenho, de facto não tenho, e disse-me, pode ficar descansada, não temos câmaras de videovigilância. Mas ela disse logo, não, se tiverem qualquer coisa tem que se desligar tudo. E depois nunca podia estar cá ninguém na altura em que ela vinha ensaiar, era tudo com um secretismo enorme, tudo envolto ali de uma coisa assim meia estranha, não sei explicar melhor. Quando finalmente acontecem as primeiras conferências, a reação do público fica aquém do esperado por Silvina. Apesar das salas terem a lotação bastante preenchida, os espectadores nem sempre compreendem bem aquilo que estão a ver. Eu achava piada, achava-lhe alguma graça na forma como ela se apresentava no Facebook, e na altura que ela anunciou uma data, um local, eu pensei, vou atrás dela, vou conhecê-la, mas não fazia a menor ideia do que ia ser aquilo, o que ia acontecer, não é? Não conhecia, não achei que ia ser outra coisa, possivelmente, porque ela era tão engraçada, e depois a coisa, tenho a ideia que foi para outro caminho, foi assim meio estranho, talvez. Eu achava que ia ver uma peça de teatro. Depois, durante a minha experiência lá, enquanto espectador de teatro, que foi assim um pouco constrangedora, porque eu já não... Comecei-me a perder um pouco ali no discurso, já não sabia o que é que estava a ver, já não sabia porque é que estava ali, só olhava para o lado, para quem me tinha convidado para ir, também tentar perceber se essa pessoa estava a perceber o mesmo que eu ou não. E pronto, não foi uma boa experiência, porque nada daquilo batia certo, o texto era terrível.
O figurino não era figurino. E a luz daquilo, quer dizer, eu comecei a ficar, confesso que incomodado. Se tivesse intervalo não tinha voltado. Depois sim, cheguei cá fora, lembraram-se, como perceberam que eu não estava muito satisfeito, lembraram-se de explicar que afinal aquilo não era uma peça de teatro, não era um monólogo. Era uma tal conferência de tal Silvina. Pior ainda, não é? Gostei de a conhecer ao vivo, era essa a minha ideia, mas o que se passou naquele espaço não foi o que eu estava à espera. Com tanta falta de sala que há em Lisboa, de salas de teatro, estar a ocupar uma sala de um teatro como aqueles, Teatro da Trindade, para aquilo, eu achei isso quase pornográfico. Silvina aproveita estas conferências para amplificar as suas teorias da conspiração. Insiste particularmente na ideia de ser ela a verdadeira Presidente da República, facto que procura sublinhar com a imagem do cartaz da conferência, e queixa-se de ter sido ilegalmente afastada das eleições desse ano. Contactadas pela nossa equipa, a Presidência da República e a Comissão Nacional de Eleições declinaram fazer qualquer comentário. Acaba por ser precursora no sentido em que hoje em dia é comum a teoria da conspiração. Se nós hoje formos ver as nossas redes sociais ou a internet, se nós buscarmos, enfim, agora é comum, enfim, há seitas para tudo, há uns que acreditam que a Terra é totalmente plana, como se sabe, enfim. São teorias um bocadinho alternativas da realidade que nós conhecemos e que a ciência nos põe nos livros de história da própria evolução da humanidade, não é? Ela é precursora no sentido, também não inventou grande coisa. Se nós formos à ficção dos anos 80, nós vamos lembrar-nos do V da Batalha Final, que foi uma ficção, uma série que passou nos canais da televisão e que falava precisamente de irmãos nossos extraterrestres que vinham, não é, parecidos connosco, mas que depois descobriu-se posteriormente que não eram assim tão parecidos, que nos vinham em busca d'água e eram lagartos. Eu não sei se a Silvina Godinho, porque nós vamos ver isto, a imaginação, ou as nossas crenças por vezes vêm de fenómenos imaginativos, ou então estão aliados à memória. Porque o verde é a cor dos dinossauros. Porque somos todos governados por lagartos dinossauros. O que vocês podem ainda não saber, mas saberão. E o vermelho é a cor do nosso sangue. O sangue que eles precisam para sobreviver no nosso planeta. Se é que é nosso, quer. Se isto não for tudo afinal uma grande quinta, só que em vez de batatas cultivem-nos a nós. Mas a mim não me cultivam eles, que eu não sou nenhuma leguminosa. Ela ia se expressando aqui e ali, tinha quase que uma carta aberta à população, mas daí a ter tantas convicções e tão vincadas, estava longe disso, ia-se um bocadinho apanhada de surpresa. Aquilo parece um apanhado de todas as teorias de conspiração que existem no mundo, com muita da dita sabedoria popular, aquilo era uma amálgama de coisas que não tinham uma linha condutora, vá. Eu às tantas até era um bocadinho, como eu não sabia se a Silvina Godinho estava a brincar comigo ou se era uma pessoa a sério que estava a dizer aquelas coisas a sério ou não, eu também às tantas comecei a entrar no jogo de Silvina Godinho e de também brincar com isso. Estás a gozar comigo? Então eu vou também gozar contigo, pronto, okay. Sim, lagartos dinossauros, sim, está bem. Mas o aspecto mais desconcertante para o público é sem dúvida a existência de momentos profundamente pessoais e até íntimos que surgem inesperadamente em vários momentos da conferência. Olha, vou-me embora, ter muito para ter esta discussão parda contigo. Tu tens é medo de ficar sozinha.
E agora pões-te a chorar dessa maneira, minha menina? Ah, mas o que é que eu fiz? O que é que eu fiz para te chorares dessa maneira? Eu vou-me embora! Leva o chapéu! Não dá, porcaria! Fica-te a ti com estas mentiras e deixa-me a mim em paz! E se não estava verde e nunca mais se punha vermelho? E eu fui. E foi a primeira e única vez que eu ouvi dizer: meu amor. De repente começa a falar de um que eu imagino que possa ser um ex-marido, lá está, ela nunca contava nada, começa a contar umas histórias, um diálogo, nem a contar, ela começa a reviver um diálogo com um ex-marido que ameaça bater-lhe, isto no meio da conferência, à frente de toda a gente. E a dada altura surgiam assim uns devaneios, umas paragens, que não cabiam, não é? Não cabiam naquele discurso, mas que aconteciam. Não sei se aquilo, se é o tempo que ela passa sozinha que lhe permite, além de ganhar convicções muito fortes, também imaginar outras pessoas à sua volta, se são vivências antigas com as quais ela ainda vive e coabita dentro dela. De repente tenho a ideia que ela parava e era capaz de falar com alguém, talvez, mas o público estava ali, não é? O público, sim, nós que fomos atrás da Silvina, e não sei com quem é que ela estava a falar, não sei se era suposto ser uma maneira de pedir ajuda. Houve ali uma grande misturada também, uma grande confusão de ideias, porque por um lado falava-se sobre as tais bizarrias, sobre essa intenção para o país, mas por outro misturava ali uma série de questões familiares, questões da vida dela, da vida pessoal dela, que ainda me baralharam mais. Portanto, eu acho que também isso estava muito pouco definido, não é? O que é que estamos a ver a pessoa ou estamos a ver quem quer mudar o mundo, não é? E às tantas acho que ela própria, ela bebia. O Duarte, o Manel, a Beatriz, a Leonor, a Mafalda, a Dulce, a Urraca, a Messia, a Isabel. E o morto. E o Sebastiãozinho, que parece que nunca mais aparece. Oh, Dona Silvina, desculpe, não leva a mal eu perguntar, porque eu percebi que o assunto era sensível. Mas aquela história que contou ali de uma situação com ela... O quê? De que é que você está a falar? Dona Silvina, então, mas esteve ali a contar uma história, um homem que lhe queria bater e que você fugiu. Não se lembra? Ela, não. Então eu estive a fazer a minha conferência, a falar ao meu povo, a dizer as coisas que eu quero dizer. Você está a querer baralhar-me, careca. Sempre chamava-me careca, nessa altura já me chamava careca, já não era Mário, nem Redondo, nem nada disso. Você está a querer baralhar-me, está parvo. Era como se tivesse estado num transe. Ela nem sequer se lembrava de que aquilo tinha acontecido. E possivelmente a solidão dela, ou... Eu acho que a solidão, sim. E criou ali uns amigos imaginários, ou familiares, ou algumas coisas traumáticas também. Bem, mas eu não sou psicóloga para estar a fazer alguma análise, mas... Nesse comunicado, exatamente, eu não posso, de modo nenhum, denunciar qualquer indício específico que eu possa assinar como uma certeza inabalável sobre a vida íntima, privada e o crescimento da Silvina Godinho. O que eu posso assegurar é que é um axioma, o homem é um ser biosociopsicológico, não é? E a nossa evolução biológica é uma coisa que acontece por si, não precisa de grande
a intervenção, porque é uma coisa mais interior. Agora, sociopsicológica, é construção. No caso específico da Silvina Godinho, toda aquela verdade que ela assumia para com ela, toda aquela verdade que ela queria comunicar. E anote-se, quando eu digo que a verdade é porque para ela tudo aquilo era autêntico, tudo era verdade e tudo era possível. Tem sem sombra de dúvida, e de acordo com todas as experiências que têm sido assinaladas, grandes possibilidades de estarem relacionadas com uma negação, uma rejeição, uma desvalorização dela, da criança Silvina Godinho. Que eu vou fazer de ser minha mulher e vamos ser os dois muito felizes a reinar Portugal. Mas eu sou tão nova. Não interessa, pá. Não interessa nada. Já estás em muito boa idade para eu te levar. E eu? Sei lá. O homem era magrinho. Tinha aquele jeito esquisito de falar. E com o seu porte esquálido e impotente que ainda hoje tem. Eu era miúda, o que é que sabe fazer? Fui na cantiga dele. Na cantiga de bandidos. A formação da personalidade tem a ver com escolhas. Escolhas essas que, como eu já referi, têm a ver com um polícia que vai selecionando aquilo que é adequado e aquilo que não é adequado. Só que quando nós nascemos com um instinto para tudo, desde amar até matar. E, portanto, quando há desvios fenoménicos que interferem com um equilíbrio desse senso, não é? Desse senso de sensor daquilo que é para selecionar, há convergência, é como se de repente fizéssemos várias sopas ao mesmo tempo, passa a metáfora, é como se metêssemos muitos ingredientes na mesma sopa e depois aquilo fica ali uma mistura que nós não conseguimos diferenciar. Depois das primeiras sessões em Lisboa, o comunicado à população de Portugal é apresentado em vários pontos do país entre 2012 e 2015. Esta digressão confirma a crescente popularidade de Silvina Godinho, embora as reações do público continuem a ser marcadas por alguma perplexidade. Atenção, meu povo! Notícia de última hora! Cheguei ao Porto! Já que aqui estou, vou começar a minha digressão já aqui, agora imediatamente. Atenção, meu povo! Silvina Godinho está em digressão aberta pelo país. Vou estar no dia 2 de maio em Carregal do Sal. Essa terra linda, bonita, que eu amo de coração. Atenção, Leiria! Dia 6 de novembro vou estar aí na vossa terra. É Silvina Godinho no Teatro Miguel Franco às 21h30. Meu povo, Leiria! Vai ficar tudo power, tudo on, tudo estéreo comigo. Para ela achava que era um sucesso, que as coisas tinham corrido sempre maravilhosamente bem. Ela não tinha noção de que as pessoas ficavam à nora. As pessoas nem sequer sabiam como ler ou como se relacionar com aquilo que tinham acabado de ver e com as coisas que tinham acabado de ouvir. Para ela era sempre um sucesso. E depois, a história de começarmos a fazer digressão, porque ela, entretanto, também se tinha tornado uma pessoa muito mais popular, uma figura muito mais popular, até nas redes sociais, e começaram a aparecer convites e possibilidade dela ir a outros sítios, e esta coisa de fazermos digressão, sairmos de Lisboa, irmos ao Porto, irmos a outros sítios do país, isto subiu-lhe muito à cabeça. Muito. Na cabeça dela era por aí afora até aos Coliseus. Sinceramente, eu ponho-me a pensar se houvesse uma nova oportunidade de haver, se houvesse uma nova comunicação ao país, eu se calhar tinha que ir.
para perceber, finalmente, porque eu também não gosto de deixar as coisas a meio. E a sensação que eu tenho é que deixei ali aquilo a meio da minha compreensão. No fundo, queria dar mais uma chance. Like? Nice. Me nice. Like. Every people me like. Nice. Yeah? Capisce? E o capisce minha? Capisce? Não quiserem ouvir? Sua Excelência Presidente da República, Silvina Godinho. Tem. Até me estou a arrepiar. Que isto vicia a pessoa. Estou numa hora ganha 2.000 likes e fica histérica. Estou aqui no Portugal de Talento. Autobilagem, GB. A Silvina Godinho acaba de ser negacionista global. Se eu acredito mesmo que eles são lagartas, mas acredito. Eu sou uma coroa da moda, que me basta olharem para mim. A Silvina acaba por ser aqui um balão de oxigênio, não é? Vou matá-la! Vou matá-la agora! És perigosa! Essa música foi para mim, não foi? Que é óbvio que o programa era gravado, mas na cabeça dela era um clone meu. Silvina Godinho, eu acho que é a personagem principal da história dela. Tira-me daqui, António, deste quarto escuro. Mas é possível também que o culpado não seja o poeta, quando o final do drama falhou. Merci.